Samurai X episódio 24, confere comigo tudo que ficou diferente do mangá e do anime de 96. Nesse que é o último episódio dessa temporada. Primeira diferença em relação à apresentação do Okubo, quem fala a maior parte do tempo aqui na versão do remake é a Megumi. Já no clássico a introdução é parecida, porém o texto é mais dividido entre a Megumi e o Sanosuke. Nessa parte o remake é mais parecido com o mangá, com exceção de que no remake tudo isso acontece ao ar livre lá na versão do mangá e na versão do clássico é dentro do dojo. Quando o Okubo pergunta se o Kenshin vai ouvir o que ele tem a dizer, o Kenshin responde nesse tom ameaçador, o que é bem semelhante ao que tem no mangá. Diferente do clássico, que ao invés de falar verbalmente ameaçando o Okubo, Kenshin é mais neutro, mas mesmo assim ele é ameaçador porque está com aqueles olhos de Batosai retalhador, como se ele fosse uma entidade, bem diferente do que o Kenshin é normalmente. A tradução do relatório do Saito ficou dessa forma aqui no remake, o que me parece um pouco menos respeitoso nessa versão. O que fica diferente da tradução do mangá que eu tive acesso, e na tradução do clássico também me parece que o Saito foi mais respeitoso do que na versão aqui do remake. Essa é a resposta do Kenshin quando o Okubo convida ele para ir conversar na carruagem. No mangá o Kenshin é um pouco mais educado, no clássico ele também é mais educado com o Okubo, embora ele seja bem incisivo. E dá só uma olhada como ficou as duas versões aí do Kenshin socando a própria testa para voltar ao normal. E aqui temos o Kenshin do clássico falando após ele voltar ao normal. E aqui ele no remake, eu diria que na versão do clássico ele passa mais essa mudança do Batosai para o Kenshin muito melhor do que na versão aqui do remake. Já que no clássico ele parece mais amigável do que a versão do remake depois de voltar ao normal. Agora dá uma olhada como foi no mangá. E mais uma vez a versão do remake se parece mais com o mangá do que a versão do clássico. Já que embora o Kenshin tenha voltado ao normal, ele ainda continua com um semblante bem sério. Aqui temos a cena da Kaoru, e vale a pena a gente conferir essa cena nas duas versões do anime. Ambas se parecem com o mangá ali, com alguns exageros a mais na versão do remake e outros lá na versão do clássico seguindo o mangá. E as duas ficaram boas. Esse detalhe só ficou de fora de todas as versões ali da Kaoru percebendo que botou a mão no ferimento do Kenshin. Essa é a lua na versão do clássico e essa aqui é a lua na versão do remake. E o remake observou esse detalhe do mangá seguindo aí exatamente a mesma coisa. A parte que o Kenshin fala sobre o Shishio é muito parecido o texto ali, a fala dele em relação às outras versões. O que muda são as representações, que eu diria que na versão do clássico ficou mais fiel a essa página aqui do mangá, já que mostra o Kenshin também e ali tem a transição dele para o Shishio. Enquanto a versão do clássico só mostra o Shishio ali nas sombras. A versão do mangá mostra o Shishio enquanto o Okubo está falando sobre ele, dizendo que ele é quase tão talentoso quanto o Kenshin. Já na versão do remake, o Okubo fala que o Shishio é habilidoso como o Kenshin, tanto na espada quanto no raciocínio rápido. Já no clássico, o Okubo fala que o Shishio é tão poderoso quanto o Kenshin na arte da espada e também no carisma. Aí lado a lado, a cena do Shishio sendo representada enquanto o Okubo fala sobre ele. Aqui temos a parte do mangá que fala sobre quando colocaram fogo no Shishio para tentar matá-lo. E aí as duas cenas lado a lado. Nessa aqui eu preferi a versão do remake, que deixa um mistério maior, não revela tanto assim todos os outros integrantes do grupo do Shishio. Essa é a frase da Megumi no mangá, quando o comissário tenta usar o caso dela para pressionar o Kenshin aí para Kyoto. Aqui é a versão do remake, que é mais fiel ao mangá. E no clássico dá uma amenizada ali no que ela só fala em ser punida e não ser executada. E não poderia deixar de falar dessa cena aqui em que todo mundo apoia o Kenshin, onde todos colocam bons argumentos para o Kenshin não ir, inclusive o próprio Yahiko, que mostra o quanto eles consideram o Kenshin até mesmo como se fosse um membro da família. O mangá e o remake eles seguem direto a parte do Kenshin ali falando com o Okubo e o Okubo dando prazo para ele até o dia 14 de maio. Já no clássico a cena não é contínua, ela é cortada ali próxima do final para mostrar a parte do Saito e depois ela retorna com o desfecho da cena. Falando na cena do Saito, antes dele aparecer, deram uma boa suprimida no diálogo dos dois, já mostrando a parte da conclusão. Já no mangá temos mais diálogos antes do Saito aparecer. No clássico a gente tem o diálogo do mangá e também me parece que a cena um pouco mais estendida para mostrar mais o quanto o Akamatsu está aterrorizado. Inclusive mostra a reação do Akamatsu depois que o Saito fala que há um lugar mais seguro que seria o inferno. A diferença é que no clássico o Saito fala que o lugar seguro é o inferno antes dele matar o Akamatsu. Já na versão do mangá e também na versão do remake ele fala depois. E aqui o remake foi mais fiel ao mangá. Essa parte do Saito ele imita em todas as versões. E como eu já falei, eu até gosto dessa música tema do Saito, embora eu prefira a antiga. Então foi uma boa cena em todas as versões. A parte do Kenshin lavando roupa ali despreocupado no dia 14 de maio. A interação do Sanosuke com o Kenshin é parecido com o que temos no mangá. Uma coisa que faltou mencionar é que o Kenshin fica bastante pensativo quando o Okubo vai embora, mas não há nenhuma ênfase em relação ao dia 14 de maio na versão do remake. Já no clássico, essa cena final é mais dramática, tem ali o Kenshin pensativo, mas ao mesmo tempo o drama também se estende em relação a esse dia 14 de maio. A Kaoru ali narrando que essa foi a última vez que eles viram o Okubo.
que me parece dar uma profundidade maior na cena. Aqui temos o Kenshin falando sobre o Saito e essa cena ficou muito parecida com a versão do mangá, com exceção ali que o Saito está com uma faixa na cabeça. Kenshin fala que não vai ser amigo do Saito, todo mundo concorda com ele e a Kaoru fala que odeia o Saito. E essa cena no mangá ficou dessa forma ali, com uma pegada mais cômica. A cena seguinte mostra o Saito espirrando 4 vezes. E ele comenta que devem odiar ele bastante, seguindo o que tem no mangá. Já o clássico toma um rumo diferente do mangá, acrescentando fillers. Mostra a Kaoru apreensiva e ela observa o Kenshin lavando roupa junto com as filhas do Gensai. Embora os três estejam sorrindo e se divertindo lavando roupa, a Kaoru continua preocupada. A cena seguinte mostra que Megumi e a Riko foram acordar o Sanosuke para que ele fosse com eles ao dojo, já que é o dia 14. Temos uma cena da Kaoru também conversando com Gensai sobre o que está acontecendo. A neta mais velha do Dr. Gensai fala sobre uns vagalumes que tinham ali no dia anterior, e a neta mais nova do Gensai imita o Pikachu. Gensai comenta que o Kenshin não está com eles ainda há 1 ano, mas ele já está tão inserido ali na família que é como se ele tivesse ficado distante o tempo que ele não passou com eles. Ou seja, um familiar que retornou. A Kaoru também em pensamentos comenta que o Kenshin é parte da família. Ela quer acreditar que ele não vai embora. As netas do Gensai querem que o Kenshin veja os vagalumes com elas à noite. A Kaoru então convida o Kenshin para todos eles irem juntos ver os vagalumes à noite. Sanosuke já chega pisando na cabeça do Kenshin, o repreendendo porque ele está passeando, sendo que nesse dia ele tem que dar a resposta para o Okubo. Todos estão preocupados se o Kenshin vai ou não aceitar a proposta. E quando o Kenshin fala sobre o Saito é bem parecido com o que temos no mangá, tanto o que ele fala como as cenas que aparecem. Aí quando ele fala sobre o Saito, temos ali um semi-filler, já que ele fala mais ou menos a mesma coisa, mas tem outras pessoas presentes. E é claro, terminam falando que odeiam o Saito. Uma curiosidade é que no clássico, o Saito espirra apenas 3 vezes. A frase da moça do restaurante é diferente e o Saito não fala sobre os espirros. Mas o restante dessa cena é parecido com o que tem lá no mangá e no remake, embora as falas do Saito tenham sido suprimidas na versão do clássico. O Kenshin falando que vai encontrar o Okubo é parecido em todas as versões, com exceção ali de que tem os personagens fillers em volta dele. No remake, a Megumi aparece quando o Kenshin está prestes a sair para ir encontrar o Okubo, que a participação dela foi diminuída, ela não interage com o Sanosuke. No mangá ela tem mais falas e mais interações, gerando um alívio cômico num momento que não seria muito apropriado para isso. Ela chega a colocar uma coleira no Kenshin. No remake, a Kaoru diz que eles também vão junto com o Kenshin, mas o Kenshin recusa. E no mangá ela não fala pelos outros, apenas por ela. A versão do clássico acabou reproduzindo a mesma cena do mangá em relação a Megumi colocando a coleira no Kenshin e tudo mais. E eu não sei você, mas eu creio que essa decisão de tirar essa parte da Megumi foi uma boa ideia, já que esse alívio cômico é desnecessário e viria num momento inapropriado. Após o Kenshin partir, o pessoal fala as mesmas coisas que temos no mangá e também na versão do remake, porém temos o filler da família do Gensai. E o clássico ele tenta passar um pouco mais de tensão por parte do Kenshin, dele estar um tanto dividido, pensativo, usando também da trilha sonora para dar mais esse clima. Usam também mais uma vez o relógio, tal como aconteceu no início da batalha contra o Saito. A cena seguinte mostra o Okubo na carruagem dele pensativo ali sobre a decisão do Kenshin, e a cena se interrompe por um breve momento mostrando um par de pernas correndo muito rápido. No clássico, antes de mostrar o Okubo dentro da carruagem, vemos o Sojiro em cima de uma árvore aguardando para atacar. No remake mostra ele perseguindo a carroça numa velocidade sobre-humana. Ouvimos um barulho e logo mostra que ele abriu a porta da carruagem. O clássico mostra ele primeiro abrindo a maçaneta e depois é parecido com o que temos no remake. Podemos confirmar no mangá que a versão do remake é muito mais parecida com ele. Depois os 7 samurais atacam e já encontram o Okubo morto, eles decidem dizer que eles que mataram. E no clássico eles dizem que vão fingir que o Okubo está vivo. Se não me engano, essa explicação não apareceu em nenhuma das versões. Temos a narração dos fatos ocorridos no dia 14 de maio e o remake segue a mesma linha. No clássico não tem essa narração, só vemos a sequência do Kenshin indo olhar o que aconteceu e ele vendo que o Okubo foi assassinado. E essa é a cena lado a lado do Kenshin sendo ameaçado pelo assassino do Okubo. E a cena no mangá ficou dessa forma. Logo após o Kenshin receber o recado, o Shishio ele fala o nome dele em pensamento. No mangá a cena ficou dessa forma, mostrando a imagem do Shishio, e eu prefiro o clássico que representa o Shishio como uma grande ameaça nesse momento, se aproximando mais da imagem do mangá. E a cena seguinte já são as notícias sobre a morte do Okubo. O clássico segue essa mesma linha, mas o remake já mostra o Kenshin reunido com o Saito e o comissário. Aqui temos o último cara que falou com o Okubo. No remake ele é chamado de magistrado. O clássico diz que o cara é da prefeitura. E o mangá, que eu tenho aqui a tradução, diz que ele é governador. No remake a cena das notícias ela é depois da reunião. E mostra o Kenshin um tanto abalado.
A cena no clássico do Saito e o Kenshin conversando andando por um corredor, ela é mais parecida com o mangá, diferente aqui da versão do remake, que eles resolveram alternar as cenas do Kenshin lá na ponte e ao mesmo tempo também mostrar ele conversando com o Saito ali parado no corredor. E eu preferi aqui a versão do clássico, que é mais fiel ao mangá. A cena do Sano falando que vai acompanhar a Megumi, o aprendiz dela, é parecido com o que temos no mangá, embora a fala seja diferente. O clássico gasta mais tempo com a repercussão pública da notícia do Okubo, também demonstrando que Kenshin está sofrendo um conflito interno. Ele chega a se lembrar do que o Jin-E disse para ele. Outra diferença no clássico é que o Sanosuke ele vai acompanhar a Megumi e as netas do Gensai. No remake, quando Kenshin vai se despedir da Kaoru, temos aí cenas que são bem parecidas com o que tem lá no mangá. Temos aí uma boa despedida do Kenshin ao som da música de encerramento, que é uma das músicas boas dessa versão. Só faltaram as folhas caindo como tem na versão do mangá. E o episódio se encerra mostrando que o Kenshin sumiu sozinho dentro das trevas. E foi um bom encerramento de temporada. Mas calma que ainda não acabou, a gente tem que falar de como foi na versão do clássico. No remake no mangá só mostra que o Yahiko foi dormir. No clássico, ele antes de dormir, ele conforta a Kaoru. Ela resolve dar uma volta e o Yahiko vai dormir. E ela vai até o local que eles tinham combinado de ir ver os vagalumes. Kaoru fica por alguns instantes sozinha observando os vagalumes. Um deles voa sozinho no meio da escuridão e podemos ver uma silhueta surgindo. E logo ouvimos a voz do Kenshin dizendo que os vagalumes são bonitos. Feliz, a Kaoru se vira chamando o nome do Kenshin. Conforme Kenshin caminha na direção da Kaoru, a escuridão vai se dissipando e ele aparece. E por uns instantes um vagalume ilumina o rosto do Kenshin. E temos um diálogo muito parecido com o que tem nas outras versões. E o Kenshin termina dando um abraço na Kaoru. Ele agradece por tudo. No remake, enquanto o Kenshin está partindo, a Kaoru se ajoelha e chora gritando o nome do Kenshin. Na versão do clássico, ela sucumbe completamente enquanto chora, a ponto de que ela só consegue sussurrar o nome do Kenshin. E não temos nenhuma narração, apenas nos mostram que Kenshin está desaparecendo em meio à escuridão. Então, além de a gente ter um cenário mais bonito e, digamos, romântico ali com os vagalumes, o clássico ele não precisa dizer, ele apenas mostra para você o que está acontecendo. Além de ter uma sacada genial, pois no começo, quando Kenshin surge, ele sai da escuridão na hora que ele está indo na direção da Kaoru. Mas quando ele vai embora, à medida que ele se afasta da Kaoru, ele desaparece na escuridão, deixando subentendido que a Kaoru é a luz que ilumina o lado bondoso do Kenshin, o andarilho que não mata e busca a redenção protegendo as pessoas. E quando ele se afasta dela, ele retorna a seguir rumo ao seu lado sombrio. Embora a nova versão tenha ficado boa e mais fiel nessa parte ao mangá, nesse ponto eu ainda fico com a versão do clássico. Bom, esse episódio 24 de Samurai X foi um bom episódio, afinal de contas não exigia tanto assim de animação e tudo mais, e até que eles capricharam ali com movimentos de cabelo, mantendo uma boa fidelidade ao mangá e excluindo a parte da Megumi que era desnecessária. Fico satisfeito que eles não tenham enrolado para entregar a luta do Saito com Kenshin, embora eu acho que ela não tenha sido assim no mesmo nível da versão do clássico, e o episódio final deixei um bom gancho do Kenshin e do Prakioto. Outro ponto interessante do remake é essa preparação ali que eles deixam a gente curioso, mostrando algumas conversas entre os membros do grupo do Shishio e antecipando um possível diálogo entre Kenshin e o Shishio. E dessa vez acabaram fazendo o encerramento, na verdade, junto com as cenas do que estava acontecendo no episódio, e o episódio realmente se encerra com o Shishio sorrindo. Eu gostei bastante desse encerramento do remake. Eu não posso deixar de relembrar que o Okubo é um personagem histórico que realmente existiu, e o anime conta mais ou menos o que aconteceu na história real, já que ele foi eliminado pelos 7 samurais como aconteceu aqui no anime. Isso aconteceu em 14 de maio de 1878. Porém, a parte do Kenshin, do Shishio, do Hajime Saito é ficção criada pelo autor. Nessa história fictícia, o governo esconde a história do Shishio e tudo mais que aconteceu. Então acaba sendo uma ficção interessante porque poderia ser algo que aconteceu de verdade. Então essa mescla de fatos reais com ficção acaba funcionando. Samurai X, a primeira temporada, acabou então com esse episódio 24. Eu não sei se o remake fez sucesso no Japão ou em outros lugares, porque aqui no Brasil eu tenho a impressão de que só eu falo sobre Samurai X. Eu vi alguma coisa ou outra em canais pequenos também, mas os canais grandes até falaram alguma coisa na época dos trailers e no primeiro episódio, mas depois eles abandonaram. E as opiniões aqui no Brasil tá bem dividido, tem gente que gostou bastante, tem gente que odiou.
Na Crunchyroll ele tem somente 17.4 mil avaliações e está com uma nota média de 4.8 com 61 resenhas. Então ele tem mais avaliações que Dragon Quest Dino Daibuken, por exemplo, e também uma nota melhor. Mas se a gente for comparar com animes mais hypados, como Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, as avaliações não representam nem 10% do que tem de avaliação em relação a esses outros animes. Andaram me perguntando também quantas temporadas eu acredito que vai ter dessa versão de Samurai X. Eu acredito que se não for cancelado, teremos aí em torno de umas 4 temporadas, mas não saiu nada oficial ainda. Eu acredito que teria entre 96 a 100 episódios. Isso é claro que se a série não for cancelada como aconteceu com o anime clássico que teve só 94 episódios e muitos fillers. Esse foi um episódio que me deixou bem dividido em relação ao clássico, não tenho uma opinião unânime de que o clássico foi muito melhor ou algo assim. Tem algumas coisas que eu entendo que ficaram melhores na versão do clássico, mas algumas coisas eram desnecessárias, como o caso da Megumi. E é claro, a quantidade de filler que tem nessa parte acaba estragando um pouco a experiência. E a versão do remake entrega algo mais fiel ao mangá e também tira coisas que não eram necessárias. A meu ver, foi uma temporada regular, ela não empolgou tanto assim, em alguns momentos ela poderia ter sido melhor, como foi a luta do Hajime Saito, que eu esperava um pouco mais. E a minha esperança é que façam como fizeram com Dragon Quest Dino Daibuken, que em alguns momentos ali do início não era tão bom assim, mas ele foi melhorando, tiveram episódios que eram muito bons. A minha torcida é que tenham economizado nessa temporada para entregar algo muito bom no arco do Shishio. E você, me diz aí o que você achou do episódio 24 de Samurai X Remake, deixa sua opinião aqui nos comentários e também sobre o que você achou dessa primeira temporada. Valeu e até o próximo vídeo.